Voltamos com a nossa aula sobre a matéria ação penal, né? E nesse bloco agora nós vamos concluir essa matéria adentrando na ação penal privada. Já estudamos no bloco anterior a ação penal pública e agora vamos concluir essa matéria estudando a ação penal privada, beleza? Vamos lá para a tela então agora, né? Continuar a matéria sobre a ação penal, estudando a chamada ação penal privada. Olha só lembrando, você não pode esquecer o que é ação penal, né? Lembra que a ação penal, nós temos a ação penal pública. Lembra que a ação penal pública se divide em incondicionada e condicionada. Já estudamos no bloco anterior. E agora vamos estudar a chamada ação penal privada, né? Que se divide em 3 espécies que nós vamos trabalhar agora. Lembra o que é ação penal? Lembra que a ação penal equivale ao direito de provocar o Estado em sua função jurisdicional para que o Estado, o juiz, aplique o direito penal para aquela pessoa que praticou uma infração penal. Isto é, um crime ou uma contravenção penal. Agora, olha que interessante. Existem alguns crimes que são minoria, obviamente. A maioria dos crimes são crimes de ação penal pública. E a maioria são de ação penal pública incondicionada, né? Mas veja, existe uma minoria, alguns poucos crimes que o legislador, ele pensa o seguinte, ele fala assim, poxa, esses crimes são tão pessoais, eles entram tanto na esfera de exclusividade, de pessoalidade daquela pessoa, daquele sujeito, que eu não vou interferir na adesão dele. É ele que vai decidir se ele vai entrar com uma queixa ou não. São os chamados crimes de ação penal pública privada. O que é um crime de ação penal pública privada? Veja, crime de ação penal pública privada, aqui a ação não é pública, não é mais o promotor que vai oferecer a denúncia, que vai entrar com a ação, não. Aqui é você. Você que foi vítima de um crime. Agora, não é qualquer crime. Tem que ser crime de ação penal privada. Por exemplo, os crimes contra a honra, como regra geral, são de ação penal privada. Calúnia, difamação, injúria. Então imagine que uma pessoa praticou uma calúnia contra você. Uma pessoa falou que você entrou na casa dela e furtou o carro dela, pulou o muro, furtou o carro dela. Enfim, mas a pessoa está mentindo, não é verdade. Ela caluniou. Veja, nesse caso, o promotor, o Ministério Público vai ficar lá de braço cruzado, não vai fazer nada. Não vai entrar por você, não. Você, o que você tem que fazer? Você tem que, obviamente, contratar um advogado para entrar com uma queixa-crime, ou se não tiver condições, vai lá na Defensoria Pública. Mas precisa, obviamente, de entrar com uma queixa. Você, vítima do crime, você não adianta esperar o Ministério Público, porque ele não vai entrar. Por quê? Porque o crime não é de ação penal pública, o crime é de ação penal privada. Então, o crime de ação penal privada, privada, quer dizer, a ação penal aqui vai ser proposta por você. Você, vítima do crime, ou se a vítima for menor, por exemplo, pelo seu representante legal. Ficou claro para você? Isso é crime de ação penal privada. Agora, a ação penal privada, ela se divide em 3 espécies. Vamos lá para a tela? Olha só. A ação penal privada, ela se divide em ação penal privada exclusiva. Olha só. A ação penal privada, ela pode ser ação penal privada exclusiva. Ela pode ser ação penal privada personalíssima. E a ação penal privada também pode ser ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Então a ação penal privada se divide em 3 espécies: exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. Vamos começar a estudar aqui a ação penal privada exclusiva. Ação penal privada exclusiva. Professor, o que é a ação penal privada exclusiva? Olha só, é fácil, é simples. A ação penal privada exclusiva é aquela ação que vai ser proposta pelo próprio ofendido, ou seja, pela vítima do crime. A própria vítima do crime vai vai oferecer uma queixa-crime. Agora, presta atenção, quando fala oferecer uma queixa-crime, não é na delegacia, não. Tem muita gente que fala, eu vou oferecer uma queixa na delegacia. Queixa-crime não é delegacia, não tem nada a ver. Queixa-crime é uma peça acusatória. O promotor não entra com uma denúncia na justiça criminal? A denúncia não é uma peça acusatória, é uma inicial acusatória, uma peça acusatória? A queixa-crime também é uma peça acusatória. Só que é uma peça acusatória relativa aos crimes de ação penal privada. Então a queixa-crime não é na delegacia. Eu vou entrar com uma queixa na delegacia. Nada a ver. A queixa-crime, a vítima, por meio do seu advogado, vai entrar com uma queixa, vai oferecer uma queixa-crime perante o juízo criminal, a justiça criminal.
Beleza? Então, crime de ação penal privada exclusiva, que é a ação penal privada propriamente dita, é aquela ação penal que vai ser promovida pelo próprio ofendido. Ou seja, a própria vítima vai oferecer a queixa-crime. Agora, professor, e se essa vítima for menor de 18 anos? E se essa vítima, professor, for menor de 18 anos ou ela for ali mentalmente enferma? Ela tiver alguma enfermidade mental, por exemplo? Aí, nesse caso, a queixa-crime vai ser proposta pelo quê? Pelos seus representantes legais, ok? Pelos seus representantes legais. Tá, professor, mas e se essa vítima, por exemplo, ela for maior, por exemplo, mas ela morrer? Ela foi vítima de uma calúnia, só que ela passou de alguns dias, ela foi atropelada na rua, aconteceu algum acidente e ela morreu. E se essa vítima morreu? Ou ela foi declarada ausente por alguma decisão judicial? Nesse caso, professor, quem vai entrar com a queixa-crime por ela? Veja, presta atenção. Uma pessoa caluniou a vítima. A pessoa falou que ela praticou um crime, que era um fato criminoso que ela não praticou. A pessoa caluniou. Aí passaram alguns dias, essa vítima estava indo para algum lugar e ela foi, atropelou e morreu na rua. Uma situação que tem nada a ver com aquela pessoa que caluniou. Veja, aquela pessoa que caluniou, alguém pode entrar contra ela agora? Não, pode. Olha que interessante. Nesse caso, se a vítima da calúnia, por exemplo, de uma calúnia, que é um crime de ação penal privada, se a vítima faleceu, ou ela foi declarada ausente por decisão judicial, nesse caso, o direito de oferecer essa queixa-crime vai passar para quem? Para o CAD. Quem que é o CAD? C-A-D-I. CAD. Vai passar para o cônjuge ou ascendente, descendente ou irmão. Então, no caso de morte daquela vítima, ou uma adesão judicial que declarou a sua ausência, né? Nesse caso, esse direito para entrar com uma queixa vai passar para o CAD, para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, beleza? Isso é ação penal privada exclusiva. Agora, tá, professor, o que é uma ação penal privada personalíssima? Opa, ó, nós também temos ação penal privada personalíssima. Olha só o nome, ó, personalíssima. Por que aqui fala ação penal privada personalíssima? Veja, ação penal privada personalíssima, porque essa ação aqui só pode ser promovida pelo ofendido, só pela vítima e por mais ninguém. Ué, professor, não entendi. Presta atenção. A ação penal privada, olha o nome, personalíssima. Ó, personalíssima. É aquela ação penal privada, é aquela ação que só pode ser promovida pelo ofendido, ou seja, somente a vítima pode propor a queixa-crime e mais ninguém. Isso quer dizer que se essa vítima, por exemplo, for menor de 18 anos, ou se ela tiver alguma enfermidade mental, se ela for mentalmente enferma, ou se ela tiver falecido, morrido, ninguém pode propor no seu lugar. Ninguém. Na esfera penal, no que diz respeito à ação penal privada, ninguém pode propor a ação no seu lugar. É só ela. Por isso que é ação penal privada personalíssima. Se ela for menor de 18 anos, se ela já faleceu, ou se ela for mentalmente enferma, ninguém pode propor a ação no seu lugar. É só ela. Por isso que é ação penal privada personalíssima. Professor, existe algum crime? Sim, só existe um crime que de ação penal privada personalíssima. Só existe um crime. Um único crime, um único caso de ação penal privada personalíssima ocorre lá no crime do artigo 236 do Código Penal, que é o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento quando envolve ali casamento, né? Crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Fora esse crime, não existe nenhum outro crime de ação penal privada personalíssima. Então lembra, crime de ação penal privada personalíssima é aquele que só a vítima, só o ofendido, só a vítima pode propor a queixa-crime. Se for menor de 18 anos, se ela foi vítima desse crime e ela é menor de 18 anos, ela é mentalmente enferma ou ela tiver falecido, ninguém pode entrar com essa ação penal privada por ela. Ninguém, é só ela. Por isso que é ação penal privada personalíssima. Agora, nós temos mais uma. Olha, nós temos também a chamada ação penal privada subsidiária da pública, ó. Olha só, ação penal privada, olha só, ação penal privada subsidiária da pública. Como assim, professor? Subsidiária da pública. Olha só, presta atenção aqui, ó. Essa ação penal privada subsidiária da pública é aquela ação que a própria vítima do crime, o ofendido, a vítima ou seu representante legal, vai apresentar, vai oferecer uma queixa-crime, vai oferecer uma queixa subsidiária, nos crimes de ação penal pública. Quando o Ministério Público, em razão da sua inércia, não ofereceu a denúncia no prazo legal.
Professor, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que a vítima ou seu representante legal vai entrar com uma queixa em um crime de ação penal pública? É isso mesmo. Professor, pode isso? Olha que interessante. Em regra, obviamente, não pode. Se uma pessoa praticou um crime de ação penal pública, por exemplo, um roubo. Imagine que uma pessoa foi ali vítima de um roubo. O cara chegou pra ela, passa a bolsa, senão eu te mato. A vítima passou a bolsa. Ela foi vítima de um roubo. Quem é que vai entrar com a ação? Quem é que vai oferecer denúncia? Não é a vítima, é o Ministério Público. Crime de roubo é um crime de ação penal pública incondicionado. Ok? Agora, pensa comigo. Imagine que o Ministério Público, imagine só, tem provas que aquela pessoa praticou o crime, tem indícios suficientes da autoria do sujeito, tem a prova da materialidade, prova que o crime aconteceu, tudo certo. O promotor pega o inquérito policial, pega a investigação, e tem provas para ele oferecer a denúncia. As condições para oferecer a denúncia tá tudo legal, tudo certo, beleza. Só que vamos imaginar que esse promotor de justiça, ali o Ministério Público, promotor, vamos imaginar que ele tá com muito trabalho, ele tá demorando muito, tá demorando demais ali para oferecer as denúncias e tá demorando, enfim, ele fica inerte. O Ministério Público fica inerte durante o prazo. Qual que é o prazo? Olha, o Ministério Público, a partir do momento que ele recebe ali a investigar o inquérito policial, ele recebeu o inquérito policial ali na mesa dele, tá ali na mesa dele, ele tem um prazo. É claro, ele tem um prazo para oferecer a denúncia se for caso de oferecer denúncia, porque se não for caso, se não tiver prova da materialidade, se não tiver indício suficiente da autoria, aí obviamente ele não vai oferecer a denúncia, né? Aí ele pode ali solicitar, requerer ali ao juiz, né, o seu arquivamento, né? Requerer ao seu juiz o seu arquivamento. Mas o fato é o seguinte, se for caso realmente de oferecimento da denúncia, tem provas, tem elementos suficientes, indícios suficientes da autoria, que o sujeito praticou o crime, prova da materialidade, prova que o crime aconteceu, o promotor, ele tem que oferecer denúncia. Agora, imagine que passa... Qual que é o prazo que ele tem para oferecer? Olha, se aquele investigado tiver preso, o Ministério Público tem 5 dias para oferecer denúncia. Recebeu o inquérito policial lá na mesa dele, tá lá? Recebeu o inquérito policial, 5 dias para oferecer denúncia. E se aquele indiciado se o investigado tiver solto, ele tem 15 dias para oferecer denúncia. Professor, e se ele fica inerte nesse prazo? Ele deixa passar o prazo. 5 dias se o cara tá preso, 15 dias se ele tiver solto. E aí, se ele passa esse prazo, aí nesse caso, nesse momento, surge o direito daquela vítima, aquela mulher lá que foi vítima do roubo, ela pode entrar com uma queixa subsidiária, no lugar da denúncia que o promotor deveria ter entrado. Então, como o promotor não ofereceu denúncia no prazo legal, o promotor, no momento que passou, olha só, no momento que passou aquele prazo, imagine que o sujeito estivesse solto, passou o prazo de 15 dias, naquele momento que passou, esgotou o prazo de 15 dias para o Ministério Público, se o cara estava solto, por exemplo, nesse momento surge o direito, nasce o direito para aquela vítima, ou se ela for, por exemplo, menor, o seu representante legal, enfim, nasce o direito para ela o quê? Para ela entrar com uma queixa mesmo em um crime de ação penal pública. Por quê? Porque o promotor não entrou com a denúncia no prazo legal, então aquela vítima pode entrar com uma queixa subsidiária mesmo em um crime de ação penal pública, em relação àquele crime de roubo. Qual que é o prazo, professor? Qual que é o prazo, no caso, para ela entrar com essa queixa? Olha só, gente, o prazo para oferecer a queixa é um prazo de 6 meses. O prazo. Então, se você, por exemplo, se você foi vítima de uma calúnia. Ah, professor, eu fui vítima de uma calúnia. É claro, você tem um prazo de 6 meses a partir do momento que você tem a ciência, a partir do momento que você sabe quem é o autor do crime, você tem 6 meses para entrar com uma queixa. Ok? Passou... Ah, professor, eu fiquei sabendo hoje. Então, a partir de hoje, começa a contar o prazo de 6 meses. Porque às vezes a pessoa praticou ali uma calúnia, enfim, ali pelas redes sociais, você não sabe quem é a pessoa, você descobriu depois de um ano. Ótimo, depois de um ano você descobriu quem é a pessoa, então naquele dia que você descobriu, você teve a ciência, quem praticou a calúnia, começa a contar o prazo de 6 meses. É claro que você não pode demorar muito, né? Se demorar muito tempo, né, aí o crime pode prescrever. Mas se tiver dentro do prazo da prescrição, dentro tudo tranquilo, você tem 6 meses para oferecer uma queixa-crime, obviamente por meio do seu advogado. A vítima tem o prazo de 6 meses para oferecer essa queixa a partir do momento que ela tem o conhecimento do autor do crime. Beleza? E no caso da ação penal, no caso da ação penal privada subsidiária da pública, desse caso que eu estava explicando para você, que o promotor ficou inerte no prazo, esse prazo de 6 meses, ele começa a contar a partir do momento que esgota o prazo do Ministério Público. Então, esgotou aquele prazo, por exemplo, o cara estava solto, esgotou aquele prazo de 15 dias, ou se ele tivesse preso 5 dias, passou aquele prazo, aí a vítima tem 6 meses para entrar com essa queixa-crime, para oferecer essa queixa-crime subsidiária. Passou esse prazo, ela não ofereceu,
aí nós temos aqui, nós temos a decadência, inclusive a doutrina chama essa decadência imprópria. Aí acontece a decadência imprópria, aí ela perde o direito de entrar com a queixa. É claro que o promotor ainda continua com o direito de entrar com a denúncia. O promotor pode oferecer denúncia enquanto, por exemplo, ali o crime não tiver prescrito. Beleza? Show? Então lembra disso. Aqui no caso de queixa subsidiária, esse prazo começa a correr no dia em que se esgota o prazo lá para o promotor de justiça oferecer a denúncia, né? No dia que esgota o prazo para ele oferecer a denúncia em razão da sua inércia, nesse momento, aquela vítima ou seu representante legal tem o prazo de 6 meses para oferecer uma queixa subsidiária. E se não oferecer para 6 meses, o promotor ainda continua com o direito, o direito de entrar com uma denúncia. Enquanto, por exemplo, ali o crime não tiver prescrito, o promotor ainda pode oferecer aquela denúncia, beleza? Então, se terminou, passou esse prazo de 6 meses, o agente, né, nesse caso, no crime, veja, naquele caso que o sujeito você foi caluniado, uma pessoa praticou uma calúnia contra você, você tem 6 meses para entrar com uma queixa de crime na justiça a partir do momento que você sabe quem é o autor do crime. Esgotou esse prazo, passou esse prazo de 6 meses, você não entrou com a queixa, o que vai acontecer? Vai acontecer a decadência. A decadência, ou seja, aquela pessoa que caluniou você, ela não pode ser punida. Ela estará extinta a punidade dela em razão da decadência, beleza? Show? E última situação, você já ouviu falar na chamada ação penal concorrente? E aí? Você já ouviu falar na chamada, olha que interessante, você já ouviu falar na chamada ação penal privada concorrente? Olha que interessante, muita gente não ouviu falar. Ação penal privada concorrente? Nossa, professor, nunca ouviu falar isso. Já caiu em prova? Isso já caiu em prova de concurso. Toma cuidado, hein? Muito aluno aprendeu isso. Professor, o que seria ação penal privada concorrente? Olha que interessante. Nós temos uma súmula do STJ, uma súmula do STF, do Supremo, uma súmula do STF, que é a súmula 714, que traz justamente essa possibilidade de ação penal privada concorrente. Professor, o que seria ação penal privada concorrente? Olha que interessante, segundo o STF, presta atenção, segundo o STF, especificamente nos crimes cometidos, nos crimes praticados contra a honra de um servidor público, em razão do exercício de suas funções, o próprio servidor ele pode escolher. Olha que interessante, segundo o STF, quando uma pessoa pratica um crime contra a honra de um servidor público, em razão do exercício de suas funções públicas, né? Em razão do exercício de suas funções, nós temos aqui uma ação penal privada concorrente, ou seja, segundo o Supremo, esse servidor público ele pode escolher. Esse servidor público, ele mesmo pode propor uma queixa, ele mesmo pode entrar com uma queixa-crime na justiça, ou perante o juiz criminal, ou, se ele preferir, perceba aqui, um crime de ação penal privada. Crime de ação penal privada, ele mesmo pode entrar com uma queixa em relação à questão da sua honra que foi atingida. Mas, se ele preferir, como aquela pessoa praticou um crime contra a honra, contra ele, que é servidor, em razão da sua função pública, se ele preferir, ele pode só representar, autorizar, para que o Ministério Público entre com a ação penal pública. Aí veja que aqui nós temos um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, olha, lembra disso. Segundo a súmula 714 do STF, nós temos aqui a chamada ação penal privada concorrente. Concorrente porque concorre a ação penal privada e a ação penal pública condicionada à representação. Ele pode esquecer, ele pode escolher qual fica melhor para ele. Esse servidor público que alguém praticou um crime contra a honra dele, claro, tem que ser em razão da sua função. Em razão da sua função pública, ele pode entrar com uma queixa de crime na justiça, ou se ele não quiser, se ele preferir, ele pode só representar, só autorizar para que o Ministério Público entre, ofereça a denúncia. Perceba, então ele pode escolher se ele entra com a queixa de crime de ação penal privada, ou se ele representa para que o promotor ofereça denúncia, crime de ação penal pública condicionada. Perceba que aqui nós temos um crime de ação penal privada concorrente. Concorrente porque ele pode escolher ou entra com uma queixa ou representa para que o Ministério Público entre com a denúncia. Beleza? Mas não é qualquer crime praticado contra o servidor, lembra? É crime praticado contra a honra de servidor público e tem que ser em razão do exercício de suas funções. Ó, espero que essa aula tenha ficado clara para você. Espero de fato que você tenha aprendido sobre a matéria ação penal e qualquer dúvida, você já sabe, né? Qualquer dúvida pode mandar lá no meu Instagram. Vou deixar aqui mais uma vez para vocês, ó, penal.aulas. Me segue lá no meu Instagram, manda o seu direct, escreve lá no seu direct. Ó, professor, manda um direct para mim. Professor, eu sou seu aluno do QC aqui do Que Concurso, fiquei com a dúvida na matéria de penal.
Veja, se você teve alguma dúvida na matéria penal, conta comigo, eu quero te ajudar rumo à sua aprovação. Espero que essa aula tenha ficado claro para você. Até a próxima, valeu, tamo junto!